Fala galera, estamos aqui no reencontro da banda GMS e eu vou estar fazendo registro aqui, então meu rosto não vai aparecer muito, mas o cara que é o idealizador da banda GMS, juntamente com o Chicão Aral, Marconde Filósofo, Nessiel, Cris Aral. Tem mais uma galera que não pôde fazer presença, mas tá na lembrança da gente. E quem tem propriedade para falar da banda GMS é esse cara aqui, que foi o principal idealizador junto com o Chicão, né? O compositor do projeto GMS. Walter, fala aí o que é a banda GMS, quem foi a banda GMS, por que se encontra. Você tem propriedade para falar aí, você é o carro-chefe desse trabalho, dessa lembrança que a gente está fazendo hoje aqui no Pelourinho. Vocês podem observar que a gente aqui tá no Pelourinho. Vocês viram já a gente entrando ali na Praça Quincas Berro d'Água, que foi o local que a gente fazia apresentações. Verdade. Infelizmente a gente não pôde fazer um registro maior lá por conta de algumas proibições. Mas o importante é que a nossa história vai ser relembrada e contada aqui com Walter Guedes. Vamos lá, Mamal. Gente, boa tarde. Para quem vai assistir à noite, boa noite. Boa tarde, bom dia para quem vai assistir, bom dia. Para todo mundo é saudados. Se sinta saudados pela GMS. Aqui é a GMS. GMS, para começar a nossa conversa, significa Grupo Musical Social. Mais ou menos em 1998, eu tinha acabado de participar de um movimento religioso, gospel. E eu me lembro que eu estava afastado da igreja. Nessa igreja eu tinha muitas atividades, fazer trabalhos sociais, evangelísticos. E naquele momento, quando eu saio do ambiente da igreja, eu me sentia muito solitário aos domingos, onde era o dia que eu tinha mais participações na igreja. E aí, um belo domingo, eu me senti tão solitário, tão assim, vazio de alguma atividade, que eu tive a ideia, né, recebi lá divinamente a ideia de formar um projeto. Mas eu ficava pensando, vou fazer um projeto que eu pudesse ajudar pessoas, mas assim, eu não sabia cantar na época, não sabia para que projeto eu iria fazer. E aí pensei em fazer teatro, mas eu não tinha muita interação com a parte teatral. Foi então que eu formei a ideia de formar um grupo. E naquela época, eu não sabia nem que grupo poderia ser, mas eu queria fazer um projeto musical. Foi aí que eu chamei aquele rapaz ali, ó, pode filmar aí, Marconde Filósofo. Marconde Filósofo. Um dos maiores filósofos da Bahia, do Brasil, do mundo. E aí Marconde abraçou a sua ideia. Abraçou minha ideia. Conversamos juntos naquele momento. Falei, Marconde, vamos fazer uma banda. Mas eu achava que ele tocava o instrumento, né? Eu achava que ele vinha pro lado da percussão. Porque quem não sabe, Marconde é primo de Tatal do Araqueto, ex-Araqueto. Então, assim, eu associava Marconde com a música. Então eu achava que chamando o Marconde, eu estaria chamando o músico. Por ter parentesco com o Tatal, você achou que ele era músico também. Eu sempre via ele com aquele visual dele, que ele gostava de se vestir lá no bairro. Achava que ele tinha envolvimento com a música. E a gente vem de um bairro que tinha um movimento musical, artístico muito forte. A Cardeal da Silva, Jovem da Federação, na década de 90, no início da década de 2000, existia um movimento musical muito grande. Muita gente se lembra do samba Escórpio, dos movimentos de samba do G Velho, e a gente vivia irradiado com aquele movimento artístico daquela região. E eu achava que Marconde tinha essa característica musical, chamei Marconde, mas eu não tinha nem a ideia do nome da banda ainda. Foi que quando eu chamei Marconde, a gente começou primeiro apareceu uma bateria, um colega meu de uma bateria que só tinha um corpo, a gente teve que usar os pratos com tampa de panela de feijão, de caruru. Eita. Aí a gente teve que subir, procuramos mais duas pessoas, vamos procurar mais dois ali. Foi o quê? Carurives. Ele é cauteloso. Carurives. Deixa quieto. Então, nesse momento, a gente conseguiu mais alguns músicos da rua. Só que para chegar nessa formação que está aqui, ainda só tinha eu e Marconde.
Só que é o seguinte, a banda era muito amadora, tinha muita percussão, não tinha muita coisa de harmonia. Foi então que eu, mesmo sem conhecer, assim, conhecia Chicão, já foi um sócio meu, assim, um empreendedor, um sócio da empresa. Loja de bicicleta. Loja de bicicleta. Na infância, nós tínhamos idealizado montar uma loja de bicicleta no meu terreno que tinha lá da casa de minha mãe lá. E aí a gente não lançou, mas ficou. Deus já tinha preparado uma outra sociedade. A semente foi lançada aí, ó. Era oficina Bu e Quinho. Por que Bu? Meu Bu, que era o apelido de... Ah, rapaz, seu apelido era meu Bu. Tomara que Por que esse apelido, Walter? Porque é o seguinte, porque na época eu tinha eu tenho até um pouco de carga dentária minha, um pouco até pra frente. Ah, você chupava bico? Muito bico. E aí eu não chamava bico, chamava Bu. aí quando perdia meu bico, meu Bu. Onde é que tá meu Bu? Meu Bu, e aí ficou meu Bu. Sim, e aí você? Aí eu pensei que eu via Chicão passando lá na rua com teclado, eu já sabia que ele tocava um instrumento, mas a gente, depois que a gente cresceu, isso eu tô falando no início no finalzinho da década de 90, 1998, 97. Ele já estava participando de alguns eventos e a gente tinha mudado de destino, né? Então assim, eu estava na igreja, o Chicão estava tocando em outras bandas, então a gente não tinha mais aquela convivência da infância, da sociedade da bicicleta. Então, o que aconteceu? Mas eu vi ele passando de uma hora para outra, eu resolvi chamar Chicão. Bom, Chicão foi o divisor de águas da GMS. O Grupo Musical Social, ele existe em duas fases. Antes Chicão Aral e pós Chicão Aral. Com a chegada de Chicão Aral, ele trouxe toda o seu empenho musical, o seu conhecimento musical, a sua dedicação, o seu comprometimento, e a banda já teve uma outra conotação. Inclusive, o próprio Mamal que está nos filmando aí do outro lado, vem através do convite do Chicão Aral. Com certeza. E aí ficava um garoto lá na rua, lá, bem magrinho, com um cavaquinho na mão. E aí eu falei, era meu vizinho de porta, Nessiel. Nessiel era um vizinho de porta, então quando o Nessiel chegou lá tocando cavaquinho, eu imagino, eu não imaginava que eu poderia ter um guitarrista base. Eu pensava que eu poderia ter um violão, alguma coisa, e ele nem sabia tocar guitarra, mas eu chamei ele aceitou. E eu não me lembro a origem da guitarra, mas eu sei que ele virou nosso guitarrista base e a banda foi tomando corpo. E aí eu já tinha Mamal no baixo, Chicão Aral no teclado, Nessiel na guitarra, Marconi Filósofo na administração da banda, e eu sem saber cantar nada, nem pra onde. Mas quando o Chicão me convidou, a banda tava tentando engatear, já chegou a ter uma formação, chegou a tocar em algum lugar? Chegou a tocar em um lugar, mas assim, foi muito timidamente, a gente não teve grande êxito, porque a gente não tinha ainda um material legal. Mas você, quando vem pro... Inclusive, galera, pra quem não conhece Mamal, é bastante perfeccionista, e esse perfeccionismo de Mamal trouxe uma qualidade ímpar na banda, porque Mamal passa a trazer qualidade, porque ele, por ser muito exigente e uma exigência sadia, então Mamal vem da qualidade à banda. Mas aí precisamos de uma pessoa-chave, faltava só uma cereja pro nosso bolo, para a GMS ganhar um outro nível, que foi o convite de Chicão Aral a Sérgio Drummond, um dos bateristas mais excelentes que a gente tem hoje de reggae na Bahia. Esse cara, que não tá aqui hoje com a gente, eu mando um abraço pra ele quando ele ver esse vídeo. Ele tá vivo, tá vivo, não morreu não. Quer dizer que convidou o Sérgio foi Chicão? Chicão Aral. Ah, e eu pensei que foi você que tinha convidado ele. Não. Chicão Aral fazia parte de algum curso na época lá, no ano da faculdade, alguma coisa, que ele conhecia o pessoal dele. Aí, beleza, a banda estava pronta, já estava encorpada, porém a gente não tinha ainda backs. Aí a gente foi e falou com o Quinho, como é que faz para conseguir uma back? Aí Quinho, rapaz, eu tenho uma irmã e uma sobrinha minha. Aí chamou Vivi, não foi? E Vivi fez Cris Aral, são irmãos, e assim, a família... Chico Aral e Cris Aral. É bom lembrar que a família Aral, ela tem uma participação bastante relevante na história da GMS. Então foi através da família Aral que a GMS realmente passa a ter conteúdo. Marconi Filósofo é de extremíssima importância na banda, porque ele não usava o título de produtor musical, mas ele agia como tal, procurando shows, procurando todo tipo de contato, de aluguel de sons, contato de entrevista. Então a banda ela começa a ter uma formação.
Bom, a partir do ano de 1998, a GMS passa a existir com essa formação que vocês estão vendo aí, que eu posso até ditar aqui agora para vocês: Walter Guedes no vocal, Chico Oral no teclado, DCL na guitarra. Não, a banda começou a existir em 97 para 98, mas eu entrei na banda foi depois de 2000 em diante. Já tinha. Vamos calcular isso, porque. Vamos calcular isso que essa barra. Não foi isso, Chicão? Veja bem, começou quando o Walter me chamou para essa empreitada, tinha já outros músicos, né? Tinha Anderson. Já tinha. Júnior, né? Tinha aquele Jorge, era Jorge? Jorge. Tinha Jorge, que era a bateria aí, que era a bateria de lata, ainda teve esse período aí que pretérito ao início da. Inclusive o nome era outro. Já era GMS? Já era GMS. Né? Sempre foi GMS? Não, Sempre. com eles era outro nome. Com eles era Eles já tinham outra banda. Isso, não tinha nome. Não tinha nome com eles. E aí, quando tomou essa roupagem de banda, de fato, o grupo GMS, o Grupo Musical Social, passou a existir com essa nomenclatura. Tivemos o cuidado de verificar se existia outra, né, Walter, com esse nome. Enfim, foi chegando aí Eloy chegou. Então ficou nesse período de 98, essa saga querendo. 97. De 97. A 99 mais ou menos, com essa equipe. Com essa galera aí. Com essa galera, e alguns embrólios ocorreram como ocorre em qualquer banda. E daí nós seguimos, eles seguiram com outra jornada e a gente seguiu com a GMS. Que foi o que se consolidou. Na época você tocava, antes de fazer parte do projeto? Já tocava em outras... Você parou de tocar ou continuou tocando? Parei de tocar em outras bandas porque fiquei sensível ao projeto, sensível ao convite de Walter, que já era um amigo de infância. E assim, realmente acomodou. Acho que a experiência que eu adquiri em outras bandas que eu tinha tocado era justamente para ser empregada nas bandas GMS. E o que fez você se interessar em fazer parte desse projeto, já que você tinha tanta experiência musical, fazer parte de um projeto com pessoas que não tinham bagagem que você tinha? Walter não tinha experiência vocal, os meninos não sabiam tocar direito, e você já acostumado a tocar com grandes músicos. O projeto filantrópico foi fundamental. Então a questão filantrópica... essa questão aí social, realmente... A questão social... É tudo uma fase da vida, eu estava na fase sensível para isso. E eu vi a oportunidade de empregar todo o conhecimento adquirido de vida, de música, nesse projeto que foi muito importante foi um divisor de águas nesse sentido aí. Porque, sobretudo, quando eu fui pela primeira vez no lar de crianças, de um orfanato, né? Lá da criança. Ali foi realmente sacralizou. Divisor de água na sua mente. Sacralizou ali a certeza que eu tinha de que eu estava agora assim, realmente dedicando e fazendo a música de fato. A música agregada. Porque a música é alegria, né? É multifacetada. Ela não é só apenas um toque de instrumento. É você trazer, nesse momento em que você toca o instrumento, você também fazer com que pessoas sejam sensíveis à mensagem que está sendo ali passada. Tocar as pessoas de alguma forma. Então, o Grupo Musical Social ele fazia isso. Ele tocava a música e tocava também as pessoas para o projeto que ali estava se iniciando. Muito legal. Inclusive, vê se está me enquadrando bem aí. Inclusive, um dos motivos que me fez, na época, me interessar pelo projeto foi justamente a questão social. Se não fosse social, não teria interesse justamente por conta disso. Porque era uma banda ainda experiente, eu já estava acostumado já a tocar. Então foi o quê? A questão social e pelo fato de Chicão estar na banda. Se fosse uma banda qualquer, mesmo com projeto social, talvez eu não tivesse. E vocês já tinham tocado junto antes da GMS? Tocado com o Chicão, não. Eu tinha essa vontade, eu sabia, meu vizinho, eu já tocava baixo e nunca tinha tido a oportunidade de tocar com ele. Então, quando ele me fez esse convite, e aí você me falou, enfatizou qual era o projeto da banda, e eu estava querendo sair daquele mercado de pagode, de música baiana. Estava precisando até parar de tocar, então a banda GMS me resgatou, me levou de volta pro palco.
no sentido de fazer algo bom para a sociedade, né, para o bairro, que a gente tinha aquele projeto do Sopão que me chamou a atenção, de fazer visita a asilos, que eu nunca tinha ido em um asilo, nunca tinha ido num orfanato. Então, quando você levou a gente para aqueles lugares ali, eu me deparei com crianças que ficavam alegres com a presença da gente, aquilo ali. A gente tocava para ela e o projeto me tocou nesse sentido, de estar ajudando de alguma forma, né? Então foi isso. Engraçado, Mamal, que eu vejo, sabe o que é que eu percebo nisso? Que assim, é como o Marconi falou mais cedo, né? O Marconi está conversando comigo. A gente às vezes faz um projeto e a gente não tem a real dimensão que aquele projeto está causando na vida das pessoas. Nem a gente não tinha noção do que estava acontecendo dentro da própria banda, né? Quando foi que você teve noção de que o projeto que você idealizou estava ganhando as pessoas de forma que você não esperava, assim? Foi o que fez? Foi a questão social? Foi a letra das músicas? Não, foi o comentário? Na verdade é o seguinte, tem uma coisa na Bíblia que diz, tem um versículo na Bíblia que diz assim: é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Então assim, a GMS foi um desejo ardente no meu coração de alcançar pessoas, de ajudar vidas. E assim, não era só, eu sabia que eu não estava formando só, naquela época eu já tinha noção que eu não estava só atingindo ao público, eu estava atingindo uma banda de uma galera que tinha, cada pessoa tinha uma dificuldade. Inclusive lembro que Kio na época ia lá para casa, a gente conversava, só, não era Kio? Marconi também ia lá para casa, a gente conversava, e o próprio Neciel tinha, você também ia lá para casa sempre conversar. Então assim, eu sabia que o processo era um processo de cura interior também. É um cura individual, a banda existia para isso. Então, e como assim, Mamal, Chico Amaral, Neciel, Marconi e Cris estão aqui presentes, e o público que está ouvindo isso aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o que é que acontece quando a gente coloca Deus num projeto, quando a gente fala de Jesus num projeto, quando a gente leva o amor para as pessoas num projeto, quem está presente na obra é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Então, se Deus está no projeto, não tem como dar errado, não tem como você não alcançar vida, não tem como você não melhorar as pessoas, não tem como você não alcançar vidas. E assim, quando eu olho para trás, hoje, quando eu olho para... Eu recapitulo minha vida e a banda em si, o conjunto da banda em si, a banda não é só esse grupo que está aqui. A banda tiveram outras pessoas que se envolveram com a banda. O pai dos meninos aqui, de Cris, de Chicão, Paulo, colaboração, exato, Paulinho, e investiram, exato, fez com que crescesse a banda, não só a banda social, que era, na verdade, era a prioridade, era social. Mais do que o primeiro fama, né? convite era o social. Na noite você me convidou, você colocou, pô, a gente precisa fazer um trabalho social aqui no bairro. E com isso, junto com o trabalho musical, que uma coisa foi levantando a outra. E hoje, graças a Deus, estamos aqui celebrando coisa que iniciou sem nenhuma pretensão, mas com a ideia só de fazer um trabalho social no bairro, né? E você, Marconi, eu vou ressaltar que você, como eu falei aquele dia, você, mais cedo, você tem uma participação, porque assim, ó, às vezes a pessoa vai para o aniversário e a pessoa chega lá e encontra tudo bonitinho, a bola soprada, o bolo todo bonitinho, mas as pessoas não valorizam às vezes quem foi que estava limpando o salão, quem botou o bolo, quem fez o trabalho todo, fica de parte. Quem aparece mais é só o aniversariante para a velhinha, mas na verdade é a pessoa que estava por detrás do projeto que fez tudo acontecer. Então assim, eu tenho um negócio, Mamal, que está me aqui assistindo, a galera da banda, a galera que está ouvindo aí no vídeo. Eu tenho na GMS hoje uma sensação de dever cumprido naquilo que nós fomos chamados. Quando uma vez, Mamal, eu me lembro que eu estava em algum lugar e você também estava, aí chegou um rapaz que já está adulto já, e ele me falou que nós alcançamos a vida dele na época que a GMS dava brinquedo lá na área, lá da rua. Então muitas pessoas, muitos jovens que eram crianças naquela época, hoje são homens, e eles têm um pedacinho da GMS na vida deles, quando a GMS foi lá no pleno Natal e levou um presentinho para eles que ele talvez nem recebesse. Então aquilo ali, na verdade, tirou a revolta do menino que estava pensando em dizer assim, olha, todo mundo ganha presente, eu não ganho, não tem ninguém que me dê. A GMS estava lá. A GMS estava naquele momento lá, abraçando, a GMS estava lá no lado da criança, daquela criança que não tem mais pai, que não tem mais mãe, e estava lá, estava abraçando, estava levando alegria. Não era só presente que ele ganhava, né? Ele ganhava também a esperança, um pouquinho de esperança. O calor humano,
a valorização humana, que diz assim, olha, você é especial, a GMS gosta de você, a GMS está aqui por causa de você. Então, assim, ó, na verdade, a banda GMS, ela não fica famosa mundialmente, nem aqui no Brasil, no cenário musical, mas no cenário social, a gente é muito bem sucedido, a gente consegue levar realmente mudança para a vida daquelas pessoas que a gente alcançou no início no final da década de 90, início dos anos 2000. E é bom ressaltar mais uma coisa muito importante, a mensagem da GMS, né, Marconi? A mensagem da GMS é uma mensagem que eu me lembro que Marconi uma vez botou o CD no carro de som para poder divulgar um show nosso, e alguém chegou até Marconi e falou assim, rapaz, a letra dessa música me tocou, né? Então, assim... Lembrar também, que a gente não falou isso, que o encontro aqui, galera, é justamente resgatar esse CD que foi autoral, composto na sua maioria por Walter e Chicão Amaral. Não é isso? Ou teve mais algum compositor? Não, só foi ele. Não, até Folha Seca não foi nesse CD, não, né? Folha Seca não foi gravado. Não foi gravado. Mas os compositores oficiais, somos nós. Chicão Amaral. Chicão Amaral, ele é muito... Cite aí, Walter, uma música que dentre as músicas que caiu no gosto da galera. Rapaz, olha... Cite uma música aí que representa o que foi a GMS. Poxa, é exatamente essa música que tem... São quantas faixas? São 10 faixas. 10 faixas. Dentre essas 10... Trabalhador de Deus. Cite a letra dessa música aí. Vamos lá, eu vou cantar. Não precisa... esse CD, galera, vai estar disponível. Vou deixar o link desse CD aqui nesse vídeo, na descrição. Então você vai falar um pouquinho da história da letra dessa música aí. E quem quiser ouvir, vai só clicar no link que vai estar na descrição aí, com o CD completo que foi gravado na época, que foi o CD que deu a representatividade social e musical da banda na época, né? Que levou a banda pra rádio, chegou a tocar na rádio alguma música, levou a banda pra televisão. Várias televisões, vários pontos de concentração de eventos. Aqui o Pelourinho, que foi um dos principais palcos da gente, né? Qual foi mais? Batista também. Praça Teresa Batista, praça aqui em Caberro d'Água. Restaurante Coco Louco, lá na Praia do Flamengo. Quem te lembra da Praia do Flamengo, Coco Louco. Aí também. Fala aí, ó. Bom, a música. Trabalhador de Deus é interessante, porque assim, normalmente, Chicão Amaral, sempre que batia uma criatividade de Chicão Amaral, ia correndo lá pra casa, que naquela época não tinha telefone de celular. Eu falei, eu tenho um negócio pra te falar, rapaz, eu falei, sua música aqui, massa. Aí ele entrou em contato comigo e cantou só o refrão. Aí ele falou assim, olha, na verdade, eu sou assim, trabalhador de Deus. E daí ele disse, poxa, essa música é legal. Mas na verdade, eu ainda não tinha entendido o contexto da música. Depois que eu vim entender que, na verdade, o trabalhador de Deus nada mais é do que o evangelista, é o cara que está lá ajudando em todas as áreas sociais da sociedade. E aí ele falou comigo, eu fiz aqui o coro e fiz aqui a segunda estrofe. Agora eu não fiz a primeira. A primeira estrofe você faz, aí ela largou pra mim. A primeira estrofe, eu me lembro que a letra é assim, ó. Vou no mundo a peregrinar, pra ver se um dia eu encontro alguém que eu possa me identificar. Acho que é a segunda estrofe. Segunda estrofe, desculpa. A segunda estrofe. Vou no mundo a peregrinar, pra ver se um dia eu encontro alguém que eu possa me identificar. Então assim, me identifiquei com Marconi, com Mamal, com o Chicão. Estender a mão é minha missão, ó. A gente está estendendo a mão para as pessoas. Então eu fico a me perguntar por quê. Porque, então assim, a gente fica se perguntando, somos trabalhadores de Deus? Ou o que somos aqui? Que participação nós temos na sociedade? Na verdade somos. Porque Deus, Ele deixou no coração dos homens o amor para que os homens trabalhem pelo amor de Deus para com os outros. Então hoje, o que é que falta hoje na vida das pessoas? É amar mais. A gente precisa amar mais as pessoas, a gente precisa se entregar mais, ajudar. E eu quero dizer para quem está ouvindo aí, até uma mensagem interessante, que o amor, gente, é um exercício. Ninguém nasce ajudando as pessoas. Você se habitua a ajudar as pessoas. Você cria o hábito. Então, assim, toda vez que você olhar para você e dizer, poxa, eu queria ajudar a pessoa, mas eu não me sinto preparado, você pode. Agora você tem que
devagarinho, você tem que ter um pouco da sua atenção à pessoa. Às vezes a pessoa que você quer ajudar não está nem muito longe, está na sua casa, está na sua escola, está na sua vizinhança, então você pode dar uma palavra amiga, um abraço. Às vezes você não tem dinheiro para comprar um presente, para comprar uma cesta básica, mas você tem uma palavra de esperança, a palavra de Deus, um abraço, uma atenção. Quantas pessoas idosas estão aí agora sentadas numa sala, sem ninguém para conversar, você pode dar um abraço e dizer, a senhora é especial, o senhor é especial. Tudo isso é ser um trabalhador de Deus. Então, assim, na verdade... Era o refrão dessa música que fala justamente isso, né? Exatamente. Na verdade, eu sou assim, trabalhador de Deus e da sociedade. Muito legal. A verdade. Nanciel, ele surge na banda, como o Walter falou, né? Tocava cavaquinho e acho que a gente tinha tocado, acho que ali com aquele rádio, com o Renato, né? E Nanciel, quando ele traz a guitarra para ser, né? Trouxe essa guitarra, ele trouxe umas pontas de cavaquinho. E foi colocado no reggae, né? Tem até uma música, estou reunido com meus amigos. Então aquilo ali foi inédito no reggae, que eram trilhas de cavaquinho, que ele adaptou. Foi incorporado adaptou ali no reggae, foi um sucesso. Nessa música Trabalhador de Deus também, Nanciel traz lá, a gente ouvindo a música. Traz, né, Nanciel? Foi uma oportunidade muito bacana, uma experiência gigante. Está fazendo esse projeto, o Walter, o Quinho, o Marconi, o Mamal, o Cris, e trouxe uma grande expectativa para o futuro, né? Essa reunião que a gente está fazendo hoje aqui, esse encontro, vai ser marcado mais uma vez, resgatando todo o processo de trabalho que a gente fez no passado, que não poderia ficar esquecido também, né? E pela fala de vocês já citaram tudo que tinha para falar, né? Tudo, esse projeto social, musical, onde a gente trabalhava na questão também do lado social, visando bastante, fazendo doações, levando sopa, cuidando das pessoas que realmente têm necessidade. Então isso aí é surreal, isso aí foi muito bacana. E se for da vontade de Deus, e que seja, nas oportunidades da gente futura que tiver, a gente vai continuar fazendo esse projeto melhor do que o que a gente tem feito antes. Então, só tenho que agradecer a Deus em todo momento. Obrigado. Valeu! É o grande Nanciel, o guitarrista. E agora, Cris, você tá aí caladinha, quietinha. Fala aí um pouquinho como foi a sua experiência, qual a lembrança que você traz desse projeto. Na época você não era mamãe, não tinha uma família ainda constituída, hoje você já tem a sua família. Então, quando eu entrei na banda GMS, né, através de Vivi Araújo. Né? Ah, Vivi é sua prima. Isso. Então ela entrou primeiro que você? Isso, exatamente. Ela era back vocal e me convidou para que eu entrasse. Vivi, se você estiver assistindo um dia, sua participação vai ser especial quando você vir aqui. Foi importante, com certeza. O Brasil, que hoje ela está no Rio, né? Faz parte. E uma das lembranças boas da GMS, que foi episódios engraçados, foi quando o Walter levou a gente, né, lá para tirar fotos lá na Ondina. E que Walter fez a gente subir em cada pedra. E ficamos com medo de escorregar, mas deu tudo certo, as fotos foram massa, foram tudo lindo, viu? Foi muito lindo, muito legal mesmo. Muito bem. Tinha Graça também, né? Graça. Teve uma menina também que você trouxe, Grazi Oliver, que fez. Ela chegou a fazer parte da gravação que fizemos na TV Salvador. Ela fez parte. Está gravado, está registrado. É um dos principais registros que a gente tem. Verdade. Foi uma reportagem TV Salvador com Ed Bala. Com Ed Bala. Programa de ponta cabeça. De ponta cabeça. Eu vou colocar um trechinho aí, galera, desse episódio do programa de ponta cabeça, que levou nosso nome, né? Muita gente no bairro passou a conhecer a gente, Salvador, o mundo, né? Porque na época não tinha rede social como tem hoje. O YouTube ainda estava engateando. Então, na época era Orkut.
e o acesso à internet era bem limitado, era internet era discada, hein, Chicão? Levava Era o dia todo uma para conseguir. eternidade para abrir uma página. Para abrir uma Isso página. Desestimulava. Desestimulava. Era caro. Era muito Eram caro. serviços caros também, não estava acessível, popular como hoje está, né? Mas enfim. E ainda assim a gente, com a persistência de Walter, com a crença de que Deus estava operando ali e operou, conseguiu a gente levar a gente, né, para a rádio Itaparica. Itaparica FM. Na verdade, é o seguinte, eu queria até registrar isso aqui para o jovem que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo. Eu me lembro que eu queria muito passar na televisão com a banda GMS por causa do desafio que aconteceu comigo. Logo no início da banda GMS, um rapaz que era um músico conceituado lá na nossa rua, ele foi ver a banda tocar logo no primórdio da banda GMS, né? Chicão Arão não estava nem na banda ainda. E aí, na época, quando eu entrei lá no projeto, eu me lembro que eu não sabia cantar, eu não sabia nem o que era compasso, eu não sabia nem quais eram as notas musicais. Eu queria fazer o projeto, mas eu não tinha estrutura para fazer, na verdade. E aí esse rapaz foi assistir lá a gente lá, só que ele foi muito, assim, sabe, desrespeitoso. Ele chegou pra mim e falou assim: olha, essa banda não vai pra lugar nenhum por causa desse cantor, jamais essa banda vai pra lugar nenhum. E eu guardei aquilo porque eu sou uma pessoa que Ele já afrontou. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu sempre fui preparado para poder vencer os meus desafios. E quando ele disse aquilo, ele disse: agora eu vou lutar. E lutei. E depois que a banda ficou com uma qualidade legal, que eu comecei a aprender a cantar, eu fui tomar aula de canto. Não foi de qualquer jeito, eu fui tomar aula de canto. Tive um grande professor de Mamal, Chicão, os meninos que me ensinaram na época, a menina também estava cantando com a gente. Então eu fiquei indo, pessoal, exatamente um ano, na porta da TV de Salvador, extinta TV de Salvador. E durante um ano eu fui lá toda semana lá, já tem vaga. Quando bateu um ano certinho, a mulher falou assim: olha, você me enganou pela assistência. Tá com a banda pronta, aí a banda nem estava pronta. Fomos, gravamos, passamos isso no nosso bairro, e aquele cara com certeza que estava lá assistiu, e outras pessoas que diziam para mim que a GMS não ia para lugar nenhum. A gente conseguiu mostrar que a banda teve uma certa... Não, eu sei que ali foi uma questão do ego, né? O ego volta, mas de alguma forma esse processo todo vai servir para que as pessoas possam acreditar nelas. Quando alguém disser para você que você não vai conseguir, que você é incapaz, que você não nasceu para ser nada, para ser ninguém, acredite primeiramente em Deus e depois em você, que você consegue. A GMS aqui é uma prova disso. A GMS aqui, ó, cada um aqui tem uma história de vida, de superação. Nós viemos de um bairro simples, de pessoas humildes, mas todos nós aqui hoje somos pais de família, temos a nossa vida bem estabelecida. E não foi fácil o caminhar, mas a gente conseguiu, através dos bons exemplos, da fé em Deus, a gente conseguiu chegar nos nossos objetivos. Muito bom. Isso é bom lembrar. Nós não tivemos prejuízos, mas tivemos muitas dificuldades nós passamos, né? Nós carregávamos as caixas de som nos nossos carros, né, Valtinho? Eu não sei nem como é que o meu carro dava tanta coisa. Era as caixas, e ainda tinha que dar para os músicos dentro do carro. Eu me lembro que eu tinha um Fiat Uno, Walter tinha um Gol, né? Gol quadrado. E ali nós colocávamos as caixas. O interessante é que hoje estamos com grande parte dos componentes da banda, alguns não puderam por questões de particulares de trabalho, mas a seleção foi natural. A seleção das pessoas que comporam, né, foram componentes da banda, foi uma seleção natural, e hoje a gente vê que, graças a Deus, todos estão aí com a sua vida Bem segmentada. Então a gente percebe que, de fato, foi uma banda que congregou pessoas bacanas, pessoas boas. A gente pode dar nomes aqui a todos, e todos estão aí cientes de que fizeram um bom trabalho. Foi importante, que nos deixa com a consciência tranquila. Inclusive, Mamal, eu quero até relatar outra coisa aqui importante. A GMS foi uma banda improvável, né? Então, assim, tinha tudo para não dar certo. Não só pela falta de recurso financeiro, que a gente não tinha dinheiro para instrumento, a gente não tinha... Se não fosse esses dois abençoados carros aqui, o meu carro mesmo dava para botar uma bateria, teclado. Eu me lembro que tinha até música com cabeça de fora do carro, mas a gente só tinha aquilo. Então, assim, a gente tem uma história de superação.
no sentido de que a gente não tinha condições de fazer um projeto tão legal e a gente fez. E ainda assim, acreditou e fez. Fez. Foi o que você falou, né? A questão da pessoa acreditar e na importância Agora a crítica, né? Eu quero atribuir o mérito de todo o sucesso desse projeto, todo o legado desse projeto ao Senhor Jesus, né? Ele é o principal proprietário da GMS, proprietário dos músicos da GMS, proprietário das músicas da GMS, os resultados que a E GMS... até porque a empresa era dele, né? Então, como a empresa sendo dele, a gente era trabalhador dele, é trabalhador de Deus. ele conseguiu preparar a gente de maneira que a gente superou todos os Todo o obstáculos. suporte necessário E a carteira de trabalho é a Bíblia, viu, gente? Quem quer saber a carteira de trabalho da GMS é a Bíblia, viu? Não, tá batida certinha lá, não tem erro. E assim, a GMS, gente, é bom ressaltar, todo mundo hoje tem um relacionamento com Deus aqui. Mamal, Chicão, Nessiel, Marconi, Cris, eu e os outros, Messias. Então assim, eu fiquei muito feliz depois de ver como as pessoas se aproximaram mais de Deus através da GMS. Então a GMS, como eu disse no início, ela não atingiu só o público exterior, mas ela atingiu os músicos primeiro. Se você faz uma comida para dar para os seus convidados e você não experimenta para saber se é boa, você vai fazer uma maldade com os seus convidados. E aqui não, a GMS primeiro usufruiu do benefício da GMS e depois ele espalhou. E eu tenho uma maior alegria no meu coração de ter todos vocês aqui hoje. E acredito que essa GMS vai envelhecer junto, vai ser uma galera do centenário, eu não garanto, mas se Jesus não voltar antes, a gente vai chegar aqui com bengala, mas a gente vai fazer mais um encontro com a GMS. Show de bola. Que esse encontro se perpetue e finaliza aqui esse encontro depois de quanto tempo? Mais de 20 anos, galera. De lançamento dessa banda. A gente finaliza cantando essa música aí que foi marcante na vida de muita gente. Banda GMS, Grupo Musical Social. Todo mundo a peregrinar pra ver se um dia eu encontro alguém que possa me identificar. Estender a mão é minha missão, então eu fico a me perguntar por quê. Por quê? Oh, não. Na verdade eu sou assim, trabalhador de Deus e da sociedade.